Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Saúde e Foco Podcast, hoje com um assunto talvez um dos mais pedidos nos últimos tempos, que é o quê? Transição de carreira. Qual que é as perguntas de hoje? Como e por que eu identifico que eu necessito de uma transição de carreira, ou meu, ou de uma pessoa próxima, um familiar de repente, e como isso interfere na nossa vida, tanto a saúde mental quanto a saúde física. Hoje é com muito prazer que eu chamo duas pessoas maravilhosas, que hoje elas são minhas alunas, minhas amigas, e também tem um case de sucesso dentro dessa perspectiva. Estou aqui com a Cláudia Silva, seja muito bem-vinda. Obrigada, Paulo. Obrigada pelo convite. Imagina aí também com a Ana Carolina Moreno, seja muito bem-vinda também. Muito obrigada. As duas primeiras indagações que eu queria falar antes de começar o episódio, que é basicamente um pensamento, que é o seguinte, que a gente está falando de transição de carreira. Essa transição, ela pode ser feita de uma maneira saudável, salutar, que é o que a gente vai falar um pouquinho hoje, mas por algum motivo ela pode acontecer de uma maneira errônea e isso pode influenciar na sua vida. Então são duas frases que eu quero falar. A primeira delas é que eu tatuei na minha costela com muito orgulho, que é: mudar é difícil, não mudar é fatal. Então fica com essa frase que a gente vai debater um pouquinho sobre ela ao longo do episódio. E a outra que vai na antemão disso é basicamente a nossa geração de hoje, totalmente voltada pro aqui, pro agora, imediatismo. E isso pode e até vai atrapalhar talvez numa transição de carreira ou simplesmente uma fase difícil. A gente pode transitar também nessas duas vertentes. Então, para começar um pouquinho esse episódio de transição de carreira, eu queria saber vocês se apresentarem um pouquinho. Conta como é que vocês se conheceram. Ana, Cláudia. A gente se conhece da escola. A gente estudou juntas desde os 12 anos, né? E de lá pra cá a gente teve fases mais próximas, mais distantes por conta de faculdade, de viagens e tal, mas a gente sempre manteve a amizade aí desde muitos anos atrás. Exatamente. E tempos atrás, há uns 3, 4 anos atrás, a gente se aproximou de novo. Era um momento que ela estava num momento de vida de mudança, eu também, e a gente se aproximou de novo de uma maneira bem mais profunda, muito mais próxima. Fantástico. Então, para vocês conhecerem ainda mais elas, a Cláudia é psicóloga formada em coach e pós-graduada em gestão estratégica de pessoas, possui mais de 10 anos de experiência em RH em grandes empresas nacionais e multinacionais. A Ana, formada em marketing, mais de 10 anos de experiência no mercado de alimentos e bebidas, e nos últimos 2 anos, principalmente, sua atuação focada no delivery de companhia tradicional de mercado. Grupos grandes, marcas grandes, por exemplo, a Brás Pizzaria, Lanchonetes da Cidade, Bar Original, entre outros. Então, a principal questão, acho que para a gente começar é: Cláudia, defina como é que a gente pode conceituar transição de carreira. Na verdade, assim, quando a gente fala transição de carreira, acho que vem logo a cabeça mudar totalmente, né? Radicalmente o que você faz e ir para outra área, enfim. Não necessariamente é isso, né? Acho que até a história que a gente vai contar hoje não é mudar tanto a área que ela atuava, mas o que ela fazia, onde ela estava e o que isso trazia para ela no dia a dia. Então, acho que é muito... A gente vai falar muito de autoconhecimento, de você olhar para você mesmo, ver o que te incomoda, o que não te incomoda e como você pode mudar isso e fazer com que o trabalho não seja uma coisa pesada e ruim, né? Então... E dentro disso, você, psicóloga, como é que foi, você identificou que realmente é uma coisa que está crescendo nos últimos anos para você hoje trabalhar com isso também? Eu acho que isso começou quando eu vivi uma situação muito parecida, porque eu me formei na faculdade e sempre pensei em trabalhar com clínica. Nunca pensei em trabalhar em empresas e tal. E aí eu me formei, trabalhei, comecei como estágio numa clínica e fiquei acho que 2 anos nessa clínica. E aí teve um episódio, a gente atendia crianças que tinham dificuldade de aprendizagem e tal, e teve um episódio que a gente estava lá se esforçando com a criança e a mãe falou: não, isso é muito complicado, é mais fácil parar, tirar da escola, deixa ele em casa. Isso na época, para mim, foi muito... Hoje eu consigo entender que eu não tinha maturidade para lidar com o peso do conteúdo ali, né? Mas na época foi muito broxante, acho que essa é a palavra. E aí eu comecei a pensar em atuar outras coisas que eu poderia fazer como psicóloga, né? E foi quando eu comecei a procurar o RH. Teve uma questão financeira também, que o retorno financeiro da clínica, principalmente no começo, é mais difícil, mais demorado. E aí eu fui atrás do RH e consegui, depois de muitos trancos e barrancos, me encontrar no RH e fazer isso de um jeito que eu gosto e que eu acredito. Perfeito. E Ana, como é que foi pra você? Que na verdade, conta um pouquinho
além de serem grandes amigas, ela te ajudou dentro desse processo. Então, como é que foi essa trajetória até esse momento que você se encontra hoje? Bom, eu lembro que eu estava numa fase, eu trabalhava há 5 anos numa empresa já e estava pensando se eu queria continuar nessa área ou não. Não estava feliz com o que eu estava fazendo, não estava motivada, enfim. E aí eu comecei, nesse momento, eu comecei a achar que eu queria mesmo mudar de carreira mesmo, mudar 100%. Então, falei, não, o marketing não é o marketing que eu quero, eu vou, sei lá, ser bióloga. Comecei a pensar em um monte de coisa, muitas opções, e aí foi quando a gente estava se reaproximando, e eu contei isso para a Cláudia, e a gente fez algumas sessões de coaching mesmo, e aí a história para se contar que, na verdade, eu não precisava mudar de carreira, assim, de profissão exatamente. Eu precisava me adaptar dentro do marketing. Então, coincidiu isso. Assim, a minha mudança profissional, na verdade, foi dentro da minha área. E como é que foi esse processo de atuação com a Ana especificamente? Foi interessante porque eu já conhecia ela, então tinha muita coisa que eu conseguia observar de fora, mas que ela não conseguia observar nela mesma, porque é muito natural isso. E aí a gente foi fazendo as sessões, eu fazia algumas perguntas para ela, torcendo para que ela chegasse a resposta que eu estava pensando, e quando ela chegava era muito interessante ver a reação e ver como ela ia se descobrindo, assim, né? E foi legal porque no final ela conseguiu o que ela queria na época, né? A gente estava falando muito da empresa que ela estava, de como ela estava atuando, que não era aquilo que ela queria mais, e para onde ela queria ir. E no final ela entrou na empresa que ela queria. Que ela tá até hoje. Sim. E é legal quando você comenta da questão do autoconhecimento, que eu acho que é um grande fator inclusive determinante em todo esse processo. E até pensando na minha própria trajetória profissional mesmo, eu também tive bastante dúvida dessa questão de gestão, porque a minha geração já teve que ser um pouquinho mais forçada, chegar com 17 anos já saber exatamente qual curso você quer e dali vai trabalhar 30, 40, 50 anos naquele curso. E por alguns motivos na minha adolescência não tinha ideia, tinha na verdade alguns nortes, mas não exatamente o como. Mas naquele momento de transição eu falei, poxa, realmente eu preciso ter algo ali saindo da escola para a faculdade. Foi quando eu encontrei a educação física e falei, caramba, aqui é um meio de eu ajudar as pessoas e algo que no começo fez muito bem para mim, que é o exercício físico. Na verdade, eu não sabia como ajudar as pessoas, eu só sabia que o exercício físico transformou toda a minha realidade, meu corpo, meu pensamento, meus valores. Eu falei, poxa, não é possível que só eu tô vendo isso, eu posso de alguma maneira ajudar outras pessoas da mesma forma. E os dois lados, né? Então essa questão essa vontade muito grande de ajudar e ter sofrido também com profissionais de educação física. Eu acho que o sucesso e essa questão dos traumas são fortes, né? Marca muito as pessoas, tanto para um lado quanto para o outro. Eu até falei num episódio anterior que eu não vou falar que isso me fortifica, senão é dar razão para quem fez o que fez comigo, mas naquele momento eu falei, putz, eu preciso mudar porque nesse quadro não dá para ficar. E a partir disso entrou de cabeça. Então quando eu, no caso, me encontrei como pessoa, como ser humano e tive essa relação com o exercício, falei, putz, é muito mais fácil, a gente consegue fazer isso de uma maneira menos sofrida, no caso não foi nenhuma transição, mas na verdade uma certeza mesmo da onde a gente sucede, né? Dentro disso, no caso da Ana foi um caso específico, quais são as principais queixas quando alguém te procura dentro dessa transição de carreira? Então, eu ia falar muito isso que você falou agora. Geralmente, depois desse processo, a gente sai sabendo o que a gente não quer. Não necessariamente a gente sai com a certeza do que a gente quer. E muitas vezes as pessoas chegam falando, eu não aguento mais trabalhar com isso, eu faço isso há muitos anos, minha vida é a mesma desde sempre, odeio meu chefe, odeio essa empresa, odeio essa área, odeio tudo, né? E o processo é justamente você começar a olhar para isso pensando, eu odeio mesmo o meu chefe? Ou é alguma coisa que está em mim, sim, que eu vejo nele, na empresa, enfim. Então, é muito, de novo, um processo de autoconhecimento de você parar e ouvir o que você está falando. Você odeia tal coisa, você não aguenta mais fazer isso? Ou é você que está se colocando numa situação que não é o que você quer, o que você gosta, ou não está usando a favor? Enfim, tem várias coisas aí pra gente pensar, mas é muito isso de se ouvir, de olhar para você mesmo, porque você não vai conseguir mudar seu chefe, você não vai conseguir mudar a empresa. A empresa é uma instituição bem mais forte que você sozinho. Sim.
Então, o que você pode mudar em você para que isso não te afete como está afetando? Né? É mais ou menos isso. Acho que um dos conceitos que a pessoa pode levar em consideração também é que quando a pessoa critica, diz muito mais sobre uma falta ou excesso nela do que sobre a outra pessoa. Então, quando você percebe isso, até a sua maneira de ouvir as críticas, elas passam a ser diferentes. Então, por exemplo, poxa, a Cláudia vem aqui e tal, começa a me criticar um monte. Aí eu falo, caramba, será que ela tá falando realmente de mim ou ela tá falando sobre ela? E quando eu conheço você ou qualquer pessoa especificamente, fala, putz, isso diz muito mais sobre ela do que sobre mim, né? Inclusive, aumenta a minha responsabilidade como ouvinte, pelo menos eu, Paulo, de querer ajudar, de alguma maneira. Caramba, ela falou que eu sou isso. Então, putz, ela é isso, ela se sente assim. O que eu posso fazer dentro desse processo para que ela pareça menos assim? Eu posso forçar a barra e atacar, que vai ficar naquele processo de ataca, contra-ataca, ou eu posso realmente absorver aquilo e quando você mesmo fala, você vai se ouvindo. Eu ouvi uma vez que por que as pessoas falam alto numa discussão? Na verdade, é para ouvir a si mesmo. Então, quanto mais alto eu falo, é para eu falar eu tô certo daquilo que eu tô falando, você começa a ter convicção, porque você nem tá ouvindo o que a outra pessoa tá falando, basicamente você tá concordando com aquilo que você tá dizendo. Então, se você tem esse primeiro conhecimento das críticas, elas dizem muito mais sobre o outro do que sobre você, você percebe se você tá criticando sempre a mesma coisa. Como você falou, meu chefe, a minha empresa. E se você em pouco tempo de carreira, pouco tempo de formação, passou em 2, 3 lugares, 4 lugares, e as queixas são as mesmas, desculpa, mas o problema não é a carreira em si. Exatamente. É a que a gente falou da geração mesmo, dessa questão do imediatismo, dessa resposta até dos pais, dessa forçação de barra um pouquinho, né? E o que você diria para essas pessoas? Por exemplo, eu, Paulo, identifiquei que, caramba, realmente faz sentido o que ela tá falando. Eu já trabalhei em 2, 3, 4 lugares e sempre os problemas são os mesmos. De novo, geralmente a gente usa muito as palavras que a pessoa usa. Então ela me falou dessa forma, eu devolvo da mesma forma que ela falou. Se ela não se ouviu, para ela me ouvir dizendo o que ela falou. Mas eu falo muito para você, tá, me fala o que te incomoda e vamos pensar em cima disso e como você se encaixa nisso. Então, você consegue mudar isso? Como que você consegue lidar com isso? Não consegue? Quanto isso realmente te afeta ou não? Então, é o tempo inteiro um processo de olha para você mesmo. É tipo um espelho. Eu vou me posicionar como um espelho nesse processo para trazer o que ela traz com uma outra visão, né? De um outro ponto de vista, nesse sentido. E para quem nunca fez, imagino que seja difícil fazer esse processo interno, né? Por isso que agora, como tem tantos cases por aí, a gente tá trazendo 2 pessoas para falar um pouquinho sobre isso, falar, poxa, eu não sou o único que tá passando por isso, muitas pessoas passam por isso e não tem problema nenhum. Por alguma razão X ou Y eu comecei aqui, só que eu identifiquei agora que não. Ou realmente eu posso dar uma segunda oportunidade e de repente deslancha a partir disso. Então, normalmente até isso. A pessoa, poxa, eu tô frustrado nisso. Não, tenta de repente mais um pouquinho, por uma outra via, de uma outra maneira, quando vai ver ela se torna uma das melhores naquilo pela força de querer continuar mesmo. E até para as pessoas tentarem se identificar, ver se realmente o dia a dia delas. Tem algum caso que você conta do seu dia a dia? Putz, eu acho que eu preciso mudar do que está acontecendo. Você comentou do estresse, mas tem algum dia específico que te marcou dentro dessa trajetória? Tem. Eu lembro que eu ia trabalhar um tanto quanto desmotivada, etc. E eu sempre conversava, até hoje converso com a Cláudia logo cedo. E eu lembro que eu estava indo trabalhar e eu fui trabalhar chorando. Eu estava parada no farol olhando para o prédio onde eu trabalhava e eu comecei a chorar porque era o último lugar na Terra que eu queria estar. Então ali foi o momento que eu falei, ok, eu preciso de ajuda. Eu já estava empurrando aquela situação há muito tempo e só estava me prejudicando. E aí, quando a gente começou, esse processo que ela falou que é olhar para si mesmo, etc., é um processo muito difícil e muito... Eu acho que leva tempo também. Porque, a gente fez isso aqui há uns 3 anos? Acho que foi. Uns 3 anos atrás. Hoje eu já sou uma outra... Já sou uma outra pessoa, né? Já estou num outro lugar, mas, assim... Mas foi um processo muito importante. E ela ter sendo uma profissional e tendo essa sensibilidade de respeitar também o meu momento e o meu tempo. Então, apesar dela já estar lá na frente, sabendo onde a gente queria chegar, ela precisou respeitar o meu tempo, porque eu precisava assimilar essas mudanças dentro de mim, no meu dia a dia. Não foi uma mudança feita do dia para a noite, não foi assim, cheguei chorando no trabalho um dia seguinte, tchau, gente, não veio mais. Não, isso levou muito tempo, foi muito desgastante.
Porque você tem questões financeiras envolvidas, você tem uma série de questões que você levanta e fala, putz, será que eu consigo ir para um outro lugar? Será que eu vou ser capaz, etc. Você começa a se questionar. Então é muito perigoso ficar nesse lugar, assim, nesse lugar de desconforto, Sim. né? Eu lembro que no começo eu perguntava pra ela, você odeia tanto esse lugar, por que você continua? O que te prende aqui? E eu lembro que ela falava, flexibilidade de horário, eu poder trabalhar, chegar mais tarde, sair mais cedo, enfim. Mas, e aí foi muito isso. Até onde esse é o ponto que realmente te faz bem? E você consegue chegar às 10 da manhã, mas você chega chorando do mesmo jeito. Sim. Né? Então era muito trazer isso. E ela assimilar, beleza, tá bom, vou ter que começar a acordar, sei lá, 7 da manhã, mas pelo menos eu não vou chegar chorando, né? Então é o tempo que ela falou dela digerir todas essas informações, assim. Perfeito. E você comentou da questão, no caso você teve a ajuda da Clau, e quanto é importante, Clau, ter alguém ali, ou mais de uma pessoa, para te auxiliar nesse processo? Porque imagino que passar por isso sozinho, ninguém merece, ninguém deve passar por isso sozinho, né? Exatamente. Por motivos óbvios. Mas qual que é a importância de ter um profissional ou pessoas que você confia que podem de alguma maneira te auxiliar nisso? Eu acho assim, o profissional é extremamente importante porque consegue te trazer um olhar específico de uma coisa que ela estudou e etc. Mas além disso, e talvez até mais importante do que o profissional, é você ter uma rede de apoio de pessoas que você confia, que você sabe que vão estar lá com você te apoiando, e apoiar não é passar a mão na cabeça, apoiar não é concordar com tudo. Então, em outros momentos da nossa vida, assim, na nossa relação, tem muito disso. A gente é muito diferente, mas é sempre assim, então, você me ama? Eu preciso te falar uma coisa. E é isso, ela vai me dizer a verdade, ou eu vou dizer a verdade pra ela, mas beleza, vamos, tamo junto. Então, a sua família, seus amigos, namorado, namorada, enfim, né? Toda a rede que tá ali na sua convivência no dia a dia, que vê você sofrendo desse jeito, primeiro você tem que aceitar que você quer mudar, depois você tem que conversar com essas pessoas no sentido de não esperando a aprovação deles. Isso é o mais importante. Porque eles não têm que aprovar. Você que tá vivendo aquilo, você que tá acordando e chorando e etc. Mas eles estarem ali falando, não, beleza, eu não concordo, eu não faria isso, mas se você tá me dizendo que esse é o melhor pra você, vamos lá, tamo junto. E ela teve muito isso, né? Principalmente com os pais dela. Muito, muito. Meus pais, eles me apoiaram muito nessa fase. E aí eu lembro que teve um dia também que eu comecei a falar com eles o que eu tava sentindo, eles já estavam acompanhando o processo comigo, que eu tava num momento bem ruim. E aí eu lembro que eu falei com a minha mãe, eu falei, mãe, eu tenho 30 anos e eu não sei o que eu quero fazer da minha vida. E isso me deu um desespero, assim, foi uma fase péssima. Me deu um desespero. E aí ela falou pra mim que eu tinha 30 anos, que eu podia fazer o que eu quisesse, que eu podia mudar de profissão a hora que eu quisesse. E eu não me dei conta que eu tinha um exemplo em casa, né? Porque a minha mãe é um exemplo disso, assim, ela se formou em nutrição com 60 anos. Então ela falou... E a gente foi na festa. Então, assim... Agora eu perdi o que eu tava falando. Desculpa, é que foi tão legal. Ela se formou em nutrição com 60 anos. Com 60, Isso. exato. Então, o exemplo estava dentro de casa. Ela falou, eu larguei tudo, eu fui começar a faculdade com... Ela, né, no caso, com 55 anos, sei lá. Então, aí eu falei, putz, é verdade. Né? E eu tenho um mega orgulho dela, da mudança dela. Então, por que não... Eu também posso, né? Eu tenho 30, mas eu posso mudar aos 30, eu posso mudar aos 60. Eu posso mudar quando for. E é muito legal ver a mãe dela hoje, né? Ela adora o que ela faz. E hoje em dia, se a gente pensar, 30 anos é, poxa, 1/3 da nossa vida ainda. É só realmente o começo. Porque tem muita coisa pela frente e nada impede de você realmente fazer essa transição, de repente voltar. Não é qualquer coisa, nenhuma ação é determinante nesse sentido, né? A gente só não pode se acomodar. Eu sempre falo que o ser humano é uma criatura de hábito, seja ruim ou bom. Então, como você falou, a gente vai criar desculpas tão fortes na nossa cabeça, repita a mesma desculpa 1000 vezes que aquilo se torna verdade. Aí você fala, caramba, eu gosto daqui, mas eu não consigo sair por conta do financeiro. De repente você até conseguiria, se você arquitetar, pedir ajuda para alguém próximo que se importa com você conseguiria fazer. Talvez não para amanhã, depois, mas talvez num prazo razoável. E se você não tem esse exemplo, como você falou, acho que a internet está aqui para isso também. Modelagem, você consegue ver pessoas de sucesso na internet, ouvi-las, vê-las. Então tá mais fácil você ter tudo isso. Porque antes de você falar com outro, você precisa ter o que você comentou, o autoconhecimento. Porque senão você simplesmente reproduz o que a outra pessoa vai falar. De repente os pais têm o sonho que você seja X e você quer o Y a todo custo, mas eles acham que o X é correto para você, mas fala, não,
eu quero Y, eu quero Y, eu quero Y, vou mostrar pra vocês que eu consigo, por conta disso, e vai lá e consegue. Às vezes não precisa necessariamente do apoio próximo, mas tem que ter a plena convicção que aquilo realmente é o que ela quer. Exatamente. Ou que ela não quer. Eu não falo quer. muito sobre isso, assim. Eu tive, durante esses anos trabalhando também, eu passei por algumas fases e hoje eu tenho muito convicto o que eu não quero trabalhando como RH. Quando eu entrei, eu achava que trabalhar com RH, todo mundo é um número. Não precisa ser um número, dá para ser pessoas, que é o que eu acredito. Só que, óbvio, isso foi um processo de autoconhecimento. Eu tive o meu momento de me questionar se eu queria continuar na psicologia de maneira geral. Fiz também um acompanhamento nesse sentido e tal. Eu acho que o importante é você conseguir entender por que você escolhe as coisas e como você escolhe as coisas na sua vida. Depois que você consegue entender isso, você vai conseguir olhar melhor para suas escolhas. Sim. E ter mais certeza delas. Perfeito. Antes de eu contar um pouquinho o meu relato em relação a esses últimos 2 anos, que eu acho que vai de encontro a isso, conta então para quem está nos ouvindo aqueles primeiros passos. Eu sempre falo que é importante quem está nos assistindo pega um caderno, um bloco de notas, que é um pouquinho mais tecnológico, eu ainda gosto do papel, que está até me manchando com a caneta, mas anota isso que é importante. Então, dos grandes objetivos do podcast é que você saia realmente com um plano de ação. Você pode ouvir um monte de coisa, pode plantar várias sementes, mas se você não cuidar todos os dias, realmente, essa semana eu preciso fazer isso, essa semana eu vou buscar um profissional, vou falar com meu pai, vou falar com minha namorada. Quais são os primeiros passos para quem está nos assistindo, já acendeu essa luzinha para ele ou para ela identificar e fazer essa transição? Ou não fazer essa transição? Já acendeu a luzinha, primeira coisa. Né? Então, eu consegui identificar, para mim, é o primeiro... Incomodou, né? Trouxe um incômodo do que a gente tá falando. Enxergar essa luzinha que tá aqui, assim, que às vezes a gente... Acho que a primeira fase é essa, mais difícil de negar. Depois que acendeu essa luzinha, uma coisa que eu sempre falo é ter você em primeiro lugar. Quem vai dormir, quem vai deitar a cabeça, quem vai chorar ou não chorar é você. E aí, depois disso, ter certeza de que você não quer mais aquilo e ir atrás. Então, na internet você tem milhões de opções de ler sobre o que você quer fazer. E a gente não está falando de inventar roda, de criar uma coisa do zero. Não. No caso dela não foi isso. Ela só mudou de empresa na época. Sim. Né? Um ajuste fino. Depois vocês podem me ligar. Também pode ser um dos passos. A gente vai falar isso no final. Não, mas acho que é isso. É você se ouvir. Entender que aquela luzinha não está acesa à toa. Respira fundo e vai. É isso. E aí vai atrás de ajuda ou profissional ou mesmo das pessoas que estão à sua volta. Conta para alguém como você está se sentindo. Às vezes a pessoa vai falar, não, isso tudo é na sua cabeça, tá tudo mais tranquilo do que você está imaginando. Ou não, ou realmente você está insuportável, vamos fazer alguma coisa. Não foi o caso dela, tá? Não foi uma indireta para ela. Né? Não, ela não estava insuportável. Mas, enfim, acho que é muito de você se preparar, se fortalecer e se mexer. Ir atrás. Eu acho que esses 2 anos aí, você vai contar sua história. Muita gente passou por isso, muita gente sentiu isso, muita gente precisou se reinventar. E é importante não fechar os olhos para isso. Acho que é o mais importante. Pode falar. Não, eu acho que não ignorar, né, essa sensação. E eu, por muito tempo, por anos... Eu ignorei completamente, assim, porque eu tinha muito medo de pensar no que eu não sabia o que eu queria fazer, não tinha essa perspectiva, me deu muito medo. Então, eu acho que eu fui prolongando uma situação ruim pra mim por medo. Então, não tenham medo. Na verdade, medo a gente vai ter sempre. Sempre, lógico. Mas... Vai com medo mesmo. Vai com medo, vai dar certo. Não, mas é legal que eu falo muito que o podcast, a gente tá aqui pra ficar um pouquinho vulnerável mesmo. Eu acho que a ideia é realmente, poxa, se você vai falar aqui do coração para as pessoas assistirem, realmente isso tira um peso de você. Eu lembro que desde o primeiro episódio eu falei coisas que eu não falei nunca pro meu pai, pra minha mãe, pra quem quer que seja. Hoje eu tô falando aqui, vai ficar na história e tem tirado um peso bastante grande justamente por isso. Então eu acho que eu até falei no primeiro. Quanto mais a pessoa que está aqui se mostra vulnerável nesse ambiente controlado, mais as pessoas se aproximam dela e tem esse impacto maior. Eu comentei até a história com vocês esses últimos 2 anos principalmente, porque imagina, aconteceram várias crises ao longo da nossa história, mas talvez para a nossa geração foi a maior de todas, está sendo a maior de todas. Certeza. E no começo foi complicado para todo mundo, eu vou falar o meu relato, mas cada um tem a sua dificuldade, cada um sabe a sua história. Mas no começo eu me perguntei muito se esse era o caminho. Eu falei, desde que eu entrei na faculdade, não, eu tenho certeza que
eu sou educação física, eu sou esporte, eu sou isso, eu posso transformar a vida das pessoas, e simplesmente falaram, não, sua profissão é não essencial, a gente vai fechar todos os lugares que você atua, você nesse momento é secundário, vamos deixar para outras profissões aparecerem. E naquele instante eu falei, caramba, será que faz sentido o que eu estou fazendo? Que é o que a gente falou, a gente fica tão fortemente dentro daquilo que a gente de repente se fecha numa bolha. Eu falei, não tinha outra verdade. Para mim, o Paulo era isso. Porque a gente, dentro da faculdade também, a gente vê muito que você é aquilo que você faz, literalmente. Você é a sua profissão é você. E quando falam que a sua profissão é não essencial, eu falava, cara, eu não sou essencial mais. E tudo aquilo que eu tinha certeza foi pro brejo. Eu falei, não tenho mais certeza disso, não tenho mais certeza daquilo. E o que me ajudou muito foram vocês, alunos de maneira geral. No dia a dia eu falava, caramba, mesmo eu estando com dificuldades aqui, eu consigo ajudar de alguma maneira. Não, e que para os outros era não essencial, para mim, pelo menos, foi essencial, né? Que a gente se conheceu nesses últimos 2 anos, começou a trabalhar junto nesses últimos 2 anos, e para mim foi essencial no processo todo, assim. Essencial. E aí a gente viu puramente que essencial é a palavra que usavam ali na moda para selecionar uma coisa ou outra de importância, mas que hoje, depois disso, a gente já teve decreto falando que a profissão em si é essencial. Mas naquele momento eu realmente tive dúvidas, foi a primeira vez desde que eu me formei que eu fiz entrevistas em outros lugares, inclusive, passei em primeira, segunda fase, porque eu falei, não, o Paulo não é educação física. Eu sei exatamente o meu propósito, que é o que você comentou, então é transformar a vida das pessoas, fazer o bem por meio das minhas vivências e potencializar os outros. Quem é da área da saúde sabe, a gente está aqui na Terra para servir. E realmente naquele momento tiraram a minha possibilidade de servir os outros. Logo a minha função perderia sentido. Então quando eu voltei, eu encontrei uma oportunidade também naquele momento. E aí eu comecei a ver vários vídeos, por isso que os podcasts de maneira geral têm me ajudado muito, que eu falei, caramba, será que só eu tô perdido? Você perde contato com as pessoas, você não percebe isso. Aí eu ouvi uma vez e falou, poxa, estamos no deserto, imagina que estamos no deserto. Muitos querem passar pelo deserto como um entretenimento. Então vai buscar alguma coisa simplesmente para passar o tempo. Mas o deserto, ele tá ali para nos ensinar. E já que você tá no meio do deserto, não procura, sei lá, jogar videogame, procura aprender. Então é no deserto que a gente aprende, que a gente se desenvolve. E eu lembro exatamente que depois desse dia eu falei, não, a resposta não tá do lado de fora. Tá todo mundo assustado e ninguém tem resposta para nada. A minha resposta tá dentro de mim. Aí foi quando eu realmente fechei, eu falei, putz, que formato eu consigo trabalhar, que formato eu posso atuar, deixa eu ver se é isso mesmo. Foi aí onde eu encontrei maneiras dentro da minha área de ajudar pessoas. Eu escrevi nessa pandemia, meu sonho, escrevi 3 livros, que era uma coisa que eu tinha e foram antecipados. Gente, eu não sabia disso. E foram antecipados nesse momento. Eu falei, eu preciso... Eu reclamava, o que a gente falou. Eu reclamava de falta de tempo para fazer minhas coisas, falta de oportunidade, de repente até financeiro. Mas você percebe hoje que na internet você consegue começar com muito pouco dinheiro, quase nada. Você pode errar pequeno, porque as pessoas estão aí para fazer projetos. E o que eu falei com uma coisa que aconteceu muito, o sarrafo ele baixou um pouquinho. Então quem já estava na internet, continuou na internet, mas a maioria não estava. Então você começar agora, você vai colher isso mais para frente. Mas isso é uma das coisas que eu falei, caramba, começou a fazer sentido. E aí teve projetos, por exemplo, de aulas online, teve um momento que eu estava com alunos de todos os estados do Brasil. Aí eu falei, tá começando a fazer sentido, então as respostas não estão do lado de fora, estão do lado de dentro. E aí o que eu posso falar em relação a isso que me ajudou muito foi esse olhar interno. Ainda por algumas pessoas ele pode ser banalizado, as pessoas não sabem falar muito bem sobre isso, ou às vezes evitam falar. Tudo que é holístico, às vezes a pessoa foge disso, deixa quieto, deixa pra... sei lá, invenção, é coisa de coaching e tal, mas simplesmente a gente fala, é clichê, mas o clichê é clichê porque dá certo. Então, realmente, se você conseguir fazer isso de coração e mente aberta, você vai, sim. Primeiro ter a vida transformada, que foi que me aconteceu, e depois conseguir transformar de alguma maneira a vida das pessoas. E você percebe que nesse processo, quando você tá bem para isso, você transborda, as outras pessoas recebem isso de alguma maneira, e nesse período eu digo que eu aprendi muito mais do que eu ensinei. Você falou, poxa, Paulo, eu aprendi com você. Pode ter certeza que você ensinou muito mais. Então, esses últimos 2 anos o que eu tive de evolução pessoal foi uma coisa bizarra. Assim, fala, caraca. Que era até um dos medos, que a gente falou do medo. Lembra que a gente comentou do medo? Vai com medo mesmo. Porque eu falei, putz, imagina, o meu maior medo de todos foi, imagina quando isso passar, que essa crise vai passar, todas as crises na história elas passam. Essa vai passar. Primeira coisa, se a gente está ficando enquanto muita gente está indo embora, eu creio que é por algum motivo.
E hoje eu sei o meu. Se eu fiquei é por esse motivo. E não quero que quando esse período acabar, eu olhe pra trás e fale, eu não fiz nada nesse período. Eu tava no deserto e simplesmente me escondi debaixo de uma sombra e fiquei lá. Eu quero que quando isso passe, fala, ó, eu carreguei todo mundo pra sombra, a gente ficou nessa sombra junto. E quando sai disso, sai muito mais fortificado. Então até arrepia de falar, porque é uma coisa que a gente não fala, mas realmente faz sentido, vivencie isso, as histórias estão aí para serem contadas. E como a minha foi transformada, eu queria saber a sua. Depois que você fez essa... O meu caso não foi uma transição de carreira em si, foi dentro da uma perspectiva da minha carreira, posso dizer isso. Hoje a gente tem a internet, tem um presencial que a gente não abre mão e tem outras maneiras de a gente continuar se desenvolvendo. Quando você conseguiu fazer de maneira com sucesso essa transição, que ainda você fala um pouquinho mais, mas ainda não terminou, como é que mudou? O que mudou da sua vida pessoal, social, sua questão física? Eu acho que foi a maior mudança que eu tive na vida, assim, e aconteceram muitas coisas ao mesmo tempo. O que você tava falando, a sensação hoje, olhando para trás, é de orgulho. Eu tenho orgulho do processo que eu tô passando, de tudo que eu já fiz, etc. Mesmo sabendo que eu ainda estou nesse processo. Eu ainda não terminei isso. Tem anos, eu acho que vou levar mais alguns anos. Mas eu acho que... Esqueci o que eu tava falando. Não, que, por exemplo, você comentou... O que mudou nessa... o que mudou na minha vida. Claro. Por exemplo, você comentou do exemplo do... Você estava indo pro trabalho e você chorou ali no trânsito na rotatória. Chorei. Isso Muito. acontece hoje? Não. Não acontece hoje. Não, Então não. o que mudou de lá pra cá em tudo? Tá. Não, um pouquinho mudou mais tudo. detalhado. Isso. O que mudou? Na verdade, primeiro eu comecei a confiar mais em mim. Minto. Eu mudei de trabalho achando que só mudar de trabalho resolveria o meu problema. E não. Na verdade, a gente tem outras características que estão muito interligadas para essa saúde mental, vamos supor. Então, eu comecei a me questionar. Eu lembro que eu falava muito com a Cláudia sobre isso. Tipo, será que eu sou capaz de trabalhar nessa empresa? Será que eu sou capaz de entregar o que eles querem que eu entregue? Fazer o que eles querem que eu faça? Enfim. E essa mudança toda, para mim, aconteceu ao mesmo tempo. Então, você sabe, me conhece... Eu comecei a praticar atividade física há 2 anos. E essa mudança no meu trabalho aconteceu há 2 anos. Eu mudei os meus relacionamentos uns 2 anos. Então, e eu ainda tô nessa fase. Então, eu acho que eu fiquei muito tempo presa por medo, numa situação que não era boa pra mim. Foi um processo bem difícil, não foi fácil, não foi, como eu disse, mudar de emprego e a vida estava resolvida. Apesar de eu achar que seria assim, e não foi. Mas hoje, vendo essa situação... eu cresci muito, assim, eu me desenvolvi muito. E hoje eu entendo que o trabalho, ele não é só pelo dinheiro pra minha vida, né? Não é só o dinheiro. Claro, o dinheiro é ótimo, ajuda, uma beleza. Mas já trabalhei em lugares também que ganhava um salário muito bacana, mas era profundamente insatisfeita, porque era totalmente fora do meu propósito. Eu acho que uma das coisas principais também nessa empresa, quando a gente começou a falar, quando a gente começou esse trabalho, era de encontrar algum lugar que eu me sentisse confortável, que tivesse relação com o que eu queria para minha vida, da maneira de trabalhar, na maneira de guiar os negócios, enfim. Era uma empresa que eu tinha admiração. E eles tinham um propósito claro. E isso para mim foi apaixonante, assim. Foi uma mudança de cultura mesmo. Foi muito importante. E mudando de emprego, você vai conhecendo outras pessoas. A atividade física entrou nessa mesma fase, porque aí a sensação é que a mudança é uma mudança geral. Ela não é só uma mudança profissional. Quando você começa, né, a mudança ela acontece em aspectos diferentes da sua vida. Então, fazer atividade física era uma sensação assim, olha, eu consigo. Sim. Eu consigo fazer isso. Eu consigo melhorar isso aqui. Eu consigo... E no trabalho você vai tendo a mesma confiança. Você vai confiando mais em você. Você vai acreditando mais em você. Você vai sabendo que se você fizer errado uma vez, você vai tentar de novo, vai fazer de novo, vai fazer de novo, até que vai dar certo. Você vai conseguir evoluir. Enfim, acho que é uma mudança... Eu tenho um exemplo bom. Voltando à sua pergunta, o que mudou na vida dela?
A gente, como sabemos, somos amigos há muitos anos. E ela um pouquinho mais baixa que eu. Pouca coisa. Um pouquinho. Ela nunca saía de casa sem salto. E a gente sabe, entre outros motivos, ela gostava e tal, mas é muito das pessoas mais baixas usarem salto se sentirem mais capazes, mais, enfim, não sei. Eu não passo por isso, mas acho que tem muito disso, de se sentir uma autoconfiança. Faz 2 anos que ela não põe um salto. Acho que o momento que a gente tá passando, de ficar em casa e tal, também ajudou, mas mesmo assim, ela não ia na padaria sem salto, e hoje ela vai. Então, isso pra mim, eu falei pra ela uma vez, eu falei, você não põe mais salto. Isso é nítido como você sabe que você não precisa de salto pra mostrar que você é capaz de nada. É que a mudança não era só o salto, né? Né? Aquela pessoa que usava salto, ela já não existe mais. Então, ela já não combina mais, sabe? E isso é muito... E um outro exemplo que eu acho que, se eu soubesse, eu teria dito pra Ana lá, de 3 anos atrás... esse momento que a gente passou, a empresa dela é uma empresa de alimentos, tem restaurantes, e ela entrou no começo do delivery, já existia, mas estava ainda bem no comecinho. E aí veio, né, a pandemia. Eles tiveram que cortar pessoas, enfim, fecharam os restaurantes e tal. Ela segurou essa empresa nas costas durante esses 2 anos, assim. Então, o tanto que eles faturaram e quanto a empresa hoje pôde, de novo, abrir as portas que tinham fechado e novas... Eu falo pra ela, é lógico que ela não fez isso sozinha, mas eu falo, você tem noção do que você fez? Do que você, baixinha, sem salto, conseguiu fazer, sabe? Então é muito legal de ver isso. Eu lembro dela falando lá atrás, será que eu vou conseguir entregar o que eles querem? Às vezes ela vinha com, minha meta esse mês é de tantos milhões de faturamento. Vai lá, você vai passar. E passava, tal. Então é muito legal de ver... Hoje é o que ela falou, é olhar pra trás e ter orgulho do que ela conseguiu passar e segue passando. Hoje ela tem outros medos, ela e todo mundo, né? Sim. Outros medos, outras coisas que ela acha que tem que mudar, enfim. Então, é por isso que ela falou que é um processo que ainda não acabou. E eu acho que isso é bom. Enquanto você vê que tem alguma coisa pra mudar ou pra melhorar, é porque você tá vivo, né? Sim. Se achar que tá tudo na calmaria... Acho que não deve ser muito legal, né? E antes de fazer a próxima pergunta pra você, Cláudia, a gente fez uma conta rápida, até para as pessoas de casa fazerem, que é bem simples. A gente, se der pra separar a vida ali em 3 terços, né? A gente falou, 8 horas por dia, a gente dorme, 6 a 8 horas a gente dorme. Então 1/3 da sua vida você passa dormindo e o outro terço do segundo você tá trabalhando. Então imagina que 2/3 da sua vida, um deles você está literalmente inconsciente, está dormindo ali, sonhando com as coisas que talvez não vai realizar por conta desses erros ou dessa estagnação que você pensou, o outro terço você está infeliz. E o outro você está lastimando a sua infelicidade. Então é muito mais do que, deixa passar mais 1 ano, mais 2 anos, eu estou fazendo isso pelos meus pais, estou fazendo isso por meu namorado, pela minha namorada. Você tem que fazer isso por você. Então quando você faz essa conta simples e percebe, você fica, caramba, o seu dia fica mais produtivo. Você não consegue dormir 8 horas mais. 8 horas passa a ser uma coisa inacreditável. Você passa a dormir 5, 6 já quer produzir. O ambiente o horário de trabalho não tem mais hora para terminar ou acabar. Não dá vontade de sair cedo. Enquanto você estiver acordado, você vai querer produzir alguma coisa, porque isso tá te fazendo bem, isso não é mal, desde que você consiga separar. E o outro terço da sua vida você tá bem. Você está elogiando pessoas, você está valorizando outras pessoas, está tendo orgulho do que você faz e nisso você transforma a caminhada delas também. Já que a gente, de novo, se a gente está ficando, não é para ficar reclamando de tudo que você poderia ou não mudar. É lógico que a gente sabe que é complicado, é desafiador, mas a gente está com uma história que é totalmente possível. E aí a pergunta que eu tenho para fazer, como psicólogo agora nesse caso, imagina que eu estou fazendo isso há 10, não precisa nem ser tanto tempo, 1, 2 anos, 5 anos, estou fazendo uma coisa que eu não gosto, que eu não me vejo, e talvez eu não perceba dia a dia eu literalmente me deteriorando, mas chegou nesse caso, meio que explodiu. Como é que funciona essa questão dentro da saúde mental, de maneira aguda e de maneira crônica? O estar insatisfeito com algo, o estar incomodado. Nesse caso com a carreira, né? No âmbito profissional. Então, volta àquilo que a gente falou de se ouvir, né? De prestar atenção naquela luzinha, porque você começa ou a só querer dormir, ou não dormir, não conseguir dormir, ficar à noite pensando. E aí você fala assim, nossa, mas você não dormiu e ficou pensando no quê? Não sei. Então você começa a não se reconhecer, você começa a não ver sentido em nada que você faz, não ter vontade. Agora, estando em casa, trabalhando de casa, muita gente deve estar passando por isso. Não tenho nem vontade de levantar do sofá. Eu ligo o notebook ali no sofá e fico ali. Então, isso vai refletindo na sua saúde, porque o sono com certeza reflete em outras questões da sua saúde, alimentação, você começa a comer mal e um monte de outras coisas vai refletindo, né? Então,
quanto antes você conseguir se ouvir, se enxergar e ver a luzinha que a gente falou, melhor vai ser para todas as outras áreas da saúde. E aí ela trouxe bastante o exemplo da atividade física justamente por isso. Não é só estético, né? A gente que convive com ela, a gente percebeu muita diferença em muita coisa. Então, é olhar para todos os âmbitos e se ouvir o quanto antes. Porque a saúde mental e física estão totalmente ligadas. E é o que a gente falou, essa roda da vida, digamos assim, ela é composta por várias casas, né? São pelo menos 12 ou 13 casas, dependendo de onde você lê. E a parte da carreira profissional é só uma delas. Então, se essa tá muito próximo do zero e agora você sentir, poxa, no seu coração que não tem como mudar por inúmeros fatores, muda em outro. Exatamente. Você percebe que a pessoa, quando ela tá nivelada para baixo em uma, provavelmente ela esteja na outra. A pessoa que tá mal na carreira nesse âmbito mental, ela vai estar mal com o seu físico. Ah, pra que eu vou treinar? Não faz sentido, não mereço treinar se nem trabalhar numa coisa que eu quero ou consigo. Aí começa a ficar pessimista em tudo. A questão financeira, provavelmente ela deve. A questão de relacionamento tá muito fraca. Falou da questão financeira, desculpa, eu lembrei dela. Da gente comemorando quando ela conseguia pagar as contas. E hoje não é o cenário dela. Não que ela ficasse devendo muito, mas essa era uma preocupação, né? De, putz, eu não posso sair porque eu tenho que pagar um monte de coisa. Hoje tem, mas hoje é muito mais tranquilo para pagar, né? Não é um peso. Sim. E para falar que essas casas elas estão interligadas, então não tem como você isolar só uma delas e falar, não, eu vou cuidar só dessas outras, não. Não tem mesmo, porque eu já tentei fazer isso e não funciona. Você pode naquele momento ter prioridade. Eu vou priorizar, tudo aqui tá na minha média de 0 a 10, tudo 7, 8. Hoje eu quero a minha transição de carreira. Mas quando não consegue, aí jogando pro meu lado da questão do exercício, igual você comentou, porque eu sempre uso isso. Eu tenho, poxa, as pessoas de maneira geral, eu posso me colocar nisso, têm dificuldade para falar sobre si do lado positivo. Ah, quem é o Paulo? Fala os pontos positivos. Não consigo. Você pode chegar a falar um monte, mas eu não consigo. Mas eu consigo falar o que eu não sou. Eu não sou desonesto, eu não jogo sujo, eu não faço isso, eu não faço isso. Aí você fala, caramba, se eu não faço isso, eu sou isso. Aí você começa, as dúvidas começam a cessar, né? Então você saber quem você não é, o que você não gosta de fazer, o que você não faria pelo outro, vai te dar um norte muito grande dentro dessa perspectiva. E aí falando do exercício físico, porque hoje o Paulo simplesmente tem medo, mas faz tudo da mesma maneira. O exercício me proporcionou isso. Quando eu falo que eu quero que as outras pessoas vivenciem isso, e o exercício não é alto rendimento, o exercício não é abdicar de comer o que você come, o exercício não é deixar de dormir 1 hora a mais para você acordar 4 horas da manhã para treinar, mas é simplesmente você ter, para você treinar de uma maneira contínua, vocês podem dizer também que vocês estão vivendo isso, vocês precisam ter um mínimo de disciplina. Essa disciplina influencia o que eu vou fazer no dia antes, à noite. Se eu beber, vou ser influenciado. Se eu tenho uma noite mal dormida, eu vou ser influenciado. Então eu vou mudar minha rotina no dia anterior. Naquele dia, se eu treino de manhã, um bom café da manhã, ele é importante ou não, eu preciso ajustar a minha rotina para isso, então você é uma pessoa disciplinada, você passa a ter mais confiança. Mas eu vou te dizer, Paulo, Pode que falar. não é um processo tão fácil. Não é, sim. Eu hoje posso dizer que o exercício virou uma rotina mesmo, e hoje já é natural isso, já é natural a gente pensar, eu vou treinar amanhã cedo, então eu vou, se eu beber, meu rendimento vai cair. Você começa a ponderar coisas porque é melhor, só porque vai ser melhor pra você mesmo. Sim. Aquilo te dá tanto prazer e tanta coisa positiva que você começa a ponderar, né? Então eu lembro que você falou das pessoas trabalhando em casa, não querem nem levantar do sofá. Por muito tempo, nesses últimos anos, eu levantei de manhã só porque tinha treino. Era o que me fazia sair da cama, era o treino, ela sabe disso, e eu era uma pessoa sedentária. Porque quando eu ia treinar, parecia que os meus pensamentos eles se organizavam de alguma maneira, sem eu estar focada naquele assunto. Então, parecia sempre que eu conseguia andar 2 passos no jogo da vida, depois de um treino que assim, a mente estava mais clara, eu conseguia enxergar as coisas com mais discernimento e conseguir... Então, assim, o exercício, para mim, ele veio por uma questão física, a princípio. Sim. Lógico. Mas, hoje em dia, eu sei que ele é fundamental. Eu falo isso justamente sabendo da dificuldade, porque hoje, Paulo, eu quero treinar. Eu não, de maneira nenhuma, vou tentar te convencer. A única coisa que eu peço me dá a oportunidade pra gente começar. Se no meio do processo falar, Paulo, eu não curti, beleza, a culpa é mais minha do que sua.
Porque as armas, digamos assim, tá dos dois lados pra gente jogar isso a nosso favor. Então, se você não identificou isso em você a médio e longo prazo, eu assumo essa responsabilidade, mas se você me dá essa oportunidade, você vai ter a sua vida transformada. E trazendo disso pro exercício, por uma questão, uma reflexão que eu acredito também, é o seguinte, a gente não é nada, a gente está alguma coisa. A gente não é, a gente está. Eu falo isso porque, putz, a gente tem um baita desafio na sua frente. Hoje eu vou fazer uma entrevista de emprego, eu não sou bom nisso. O que você precisa para fazer aquilo? Você pode dizer até melhor que eu. Por que eu preciso fazer uma boa entrevista de emprego? Eu preciso disso. Mas eu não sou assim. Se você parar em algum momento da sua vida, você já precisou disso. Eu preciso de foco para passar no vestibular. Em algum momento da sua vida, você já parou para focar em alguma coisa. Resgata isso lá atrás, traz isso à tona e você fala, caramba, eu consigo fazer isso de uma outra maneira, mas eu consigo fazer isso. Aí eu brinco até a questão do exercício, por exemplo, eu sou corredor, eu falo, uma pessoa que treinou e concluiu uma maratona, cuidado com essa pessoa que ela pode fazer o que ela quiser. Porque o foco para você conseguir uma coisa dita como desafiadora para o físico faz com que você não tenha mais medo de tentar nada. Então, se você não vai encarar isso de repente para o seu físico, para o exercício em si, foca isso para o seu trabalho. Foca isso no seu relacionamento. Se você precisa de foco porque você está grávida, vai construir uma família agora, você está namorando, você precisa fazer isso agora, você vai perceber que isso vai acontecer de maneira direta ou indireta, né? Então isso que é interessante a gente citar também. Resgata isso, em algum momento você já foi focado, em algum momento você já precisou disso, e depois que você consegue passar isso para aquele momento presente, nada, ninguém pode parar. Por isso que eu falei que eu ainda estou no processo. Eu acho que é exatamente por isso. Processo, quem eu sou hoje, né? Que, assim, olhando para trás, a questão de sentir orgulho, etc. Mas depois desse processo todo, hoje eu sei que o caminho ainda tem um longo caminho pela frente, né? Para mim, especificamente na área profissional, para o outro pode ser a maternidade, enfim. Uma das dúvidas que me perguntaram até em relação a isso, que nessa última semana a gente anunciou a pauta do podcast, muitas pessoas perguntaram, talvez não, foi a maior participação das pessoas em questão de perguntas mesmo. Aí as duas questões, animador, porque as pessoas estão participando, e ao mesmo tempo, muitas pessoas em alguma instância falam, eu acho que eu preciso mudar de carreira, talvez eu precise, talvez eu não precise. Mas uma das perguntas eu já fiz essa transição, por exemplo, o caso dela, e ela comentou que não finalizou. O que seria uma finalização de uma transição de carreira, e como é que eu consigo perceber se eu concluí isso ou não? Assim, o trabalho nunca vai ser 100% maravilhoso. Uma vez me disseram que se o trabalho fosse bom, ninguém te pagava por isso. Então você sempre vai ter alguns questionamentos, você sempre vai ter um dia ou outro que você vai falar, putz, hoje não tô afim, ou sempre vai ter coisa que você não gosta de fazer no seu trabalho. Mas a partir do momento que você tem certeza de por que você está fazendo aquilo, aí você pode ter certeza que a transição não é questão de acabou ou não acabou, mas você sabe se você precisa fazer de novo uma transição ou não. Eu já passei 2 situações de eu pedir demissão de onde eu estava, ganhava bem, estava tudo certo e tal, pedi demissão porque chegou no ponto que eu falava, não, a partir daqui eu não quero, não acredito, não consigo. Claro que isso exige um planejamento financeiro, de novo, a sua rede de apoio às vezes não vai concordar, isso aconteceu comigo também, mas de novo, quando você tem certeza do que você quer, e esse processo que a gente fala muito sobre valores, sobre você entender o que é importante para você. Quando você tem certeza disso, você vai ter coragem de fazer isso. Vai demorar um pouco, você tem que se planejar, tem que terminar de pagar aquelas parcelas, que seja, mas você sabe até onde você vai. Então hoje, eu já sei exatamente o que eu quero fazer pro resto da vida. Que é, de alguma forma, fazer diferença positiva na vida das pessoas. Ponto. Hoje eu consigo fazer isso como? Ajudando contratar alguém, quando eu faço uma entrevista, Sim. Eu sei que eu mudo a vida da pessoa, ajudando numa transição de carreira, que seja. A partir do momento que eu tô fazendo diferença, mas que não tá sendo positiva, chegou meu limite, eu não quero ir para aí eu tenho que fazer uma transição de empresa, talvez ser autônoma, enfim, não sei, depende muito do momento da minha vida. Mas acho que é isso, quando você sabe até onde é o seu limite, até onde você quer ir, é quando você fala, beleza, já cheguei na conclusão da minha transição de carreira nesse sentido. Mas isso é legal porque traz também um conceito que a gente trouxe no início dessa questão da inconformidade. Poxa, eu estou muito confortável com isso. Então, eu acho que nesse momento você devia mudar, inclusive. Quando está muito confortável, está tudo muito repetitivo. Quando você vê, está muito parado. Normalmente, depois de um momento de sol, vem a chuva, né? Mais ou menos isso. Então, não é para você também ser o pessimista acima de tudo, mas saber,
será que é isso mesmo? Fiquei muito tempo. Quando você vê, passou 2, 3, 5 anos e aquele sonho tão bonito que eu tinha lá atrás simplesmente eu deixei passar porque agora tá fazendo sentido. E até trazendo um relato meu também, que eu acho que as pessoas podem se identificar de alguma maneira. Quando você sabe o seu propósito, por exemplo, eu sabia desde o início qual que era o meu, mas ao mesmo tempo, quando eu me vi no estágio, o estágio, independente do seu curso, ele é pesado, até meio que insano, assim, independente da sua graduação, é meio insano o que fazem com o estagiário, né? Inclusive agora, como empreendedor, uma das metas é não fazer com o estagiário o que fizeram comigo, basicamente isso. Mas eu falei, putz, dentro da área de educação física tem uma porrada de lugar para eu trabalhar, vou trabalhar de propósito em todas essas áreas para de fato eu conseguir escolher minimamente. E aí como é que eu sabia se que era hora de mudar? Justamente isso. Eu não colocava período, eu sabia que muitas vezes eu teria que fazer uma coisa que eu não gosto. E saber seu propósito não significa que você vai fazer só o que você gosta, pelo contrário. Por exemplo, o nosso propósito é transformar a vida das pessoas. Muitas vezes você vai ser mal compreendida, você tá tentando, a pessoa vai te... Puf, não é isso que eu quero, simplesmente você fica para baixo momentaneamente, mas está acima disso. O que eu fazia? Fiquei 1 ano aqui, eu simplesmente parei de aprender. Parei de aprender, demissão. Outro lugar. Tananã, parei de aprender, Eu não indico fazer isso, que poderia ser arriscado naquele momento, mas eu tinha tanta clareza do propósito, tanta clareza que se no estágio não é o lugar para você aprender, você vai aprender onde? Depois que se formar, depois que você tiver um filho, mais responsabilidade. Então, dependendo da fase que você está da sua vida, se sujeita mais a tentar. No caso, vai ter mais erros, mas se sujeita mais a tentar. Então, eu percebi que com mais lugares que eu passava, em vez de ter mais dúvidas, eu tinha mais certeza do que eu queria. Eu falava, cara, eu não quero ser esse professor nem a pau, eu não quero fazer isso que estão fazendo, jamais eu seria um gestor que faria isso dessa maneira. Então os nãos me formaram o meu sim do que eu faço hoje. Exatamente. Então você que é novo, independente novo não de idade, mas novo dentro da sua atuação, passa pelo, na minha opinião, passa pelo máximo de lugares possíveis dentro disso para ver se de fato é isso. Em nenhum momento eu tive dúvida, como eu comentei, eu tive mais certezas. E a partir disso vai tendo esse direcionamento para que quando você chegue, sim, numa idade dita ideal, ou mais potencialmente ideal, você consiga já ter uma definição. E eu comigo foi com 18 anos, com a pessoa pode ser 30, com a sua mãe foi 60 anos, isso não tem problema de ser também. Uma outra dúvida, claro, que a pessoa me comentou hoje, eu esqueci o nome dela agora, mas ele comentou que tem uma jornada dupla. E aí ele perguntou, poxa, como é que eu faço, como é que eu cumpro essa jornada dupla, mesmo sabendo que é uma coisa que eu gosto. Eu não tenho certeza fina se é isso que eu quero para minha vida, mas para hoje está fazendo muito sentido. Como é que eu faço a jornada dupla sem pirar? Basicamente foi essa a pergunta dele. Não é só isso que faria ele pirar, né? Sim. Dentro dessa jornada dupla, o que tem? O que você faz para você? Por que você tem essa jornada dupla? Você tem isso porque você gosta muito das duas coisas que você faz, você precisa fazer. De novo, volta o olhar para você mesmo, entende, faça perguntas, em vez de como eu faço, é por que eu faço. Como que eu faço para não pirar? Mas por que você piraria? Se é um negócio que você gosta, é um negócio que te alimenta, que te faz bem, teoricamente você não vai pirar. Porque eu não vou descansar. Então, por que você precisa descansar? Talvez seja o momento de diminuir. Então, o tempo inteiro é volta para você. De novo, a gente não consegue mudar o que tá fora da gente, só o que tá na gente. Perfeito. E se você tá com medo de pirar, alguma luzinha tá acesa. Isso é bom, usa isso a seu favor, Exatamente. Né? Não contra. Exatamente. E aí a pergunta para você também fizeram, né? Realmente, quando as pessoas não sabiam em si a sua trajetória, mas uma coisa óbvia é que você vai trazer a pessoa porque ela foi um case que conseguiu fazer aquilo, mas não é sempre assim, agora, entre aspas, é fácil depois que ela conseguiu, mas teve esse meio do caminho que ainda é um processo. Então, transição é ação, transitar continuamente, você acionando e fazendo algo para essa mudança sempre, né? Você comentou daquele caso específico do chorar, que foi um marco, o que você pode contar de maior impacto. Mas você percebia antes algumas nuances, a pessoa quer saber nos detalhes finos. Então, por exemplo, a gente comentou da diferença de cansaço e preguiça. Pô, se todo dia eu tô acordando cansado, alguma coisa tá errada. O seu corpo tá te dando sinal que alguma coisa não tá errada. Putz, eu treino todos os dias? Treino. Pode ser uma dor muscular de treino. Legal, não treino todos os dias. Eu tô com preguiça todos os dias. Você tá insatisfeito. A preguiça é uma boa desculpa pra quem, poxa, não quer fazer o que faz. Não, hoje eu tô com uma baita de preguiça. Odeio o que tá fazendo. Basicamente isso. Exato. Se eu gosto minimamente, eu posso estar cansado, mas eu vou mesmo assim, você vai me ver da forma que for, mas eu não vou ter preguiça para aquilo. Mas a pessoa tá vendo no dia a dia algumas coisas
alguns detalhes finos. Por exemplo, uma coisa que não irritava agora passa a irritar. Isso, ela quer saber se isso é um sinal Com e se certeza. tem outros sinais que você identificou em você. Olha, eu acho que eu identifiquei e ignorei por muito tempo, tá? Primeiro, essa questão do acordar acordar de segunda a sexta e dormir no domingo era um desespero. E ter uma fuga mesmo. Eu inventava, mesmo sem querer, eu inventava situações, assim, ou eu buscava situações para sair daquilo, para não ter que ficar convivendo com aquilo. Então, evitava fazer algum tipo de trabalho, alguma coisa assim, porque eu não estava gostando. Tudo vai ficando muito mais difícil. Todo trabalho vai ter problemas, você vai ter, né? Toda empresa vai ter a parte boa e a parte ruim e tal. Mas é muito importante identificar e, de fato, que é muito difícil, né? Chegar nessa hora e você falar, tá bom, eu sei, eu vou ter que mudar. Chegar nesse momento é muito difícil, mas todos os processos... Aí, o que eu fazia? Comia compulsivamente, você vai procurando fuga, né? Sim. Você vai buscando outros meios aí, para tentar acalmar a ansiedade que eu tinha de evitar o que eu estava tentando evitar. Não enxergar o que eu estava tentando não enxergar, né? Enfim. Mas, por exemplo, dentro até dessa pergunta, só para continuar. Então, é uma pessoa nova que perguntou isso, aí que eu comentei da questão imediatista da coisa. Eu não a conheço tão bem, mas eu vejo duas maneiras. Ela pode estar com pequenos problemas porque precisa alterar sua carreira, ou a maneira de pensar e de ter o propósito, ou simplesmente ela está buscando ter problemas para justificar isso. Qual que é a diferença dentro disso? Pra gente, por exemplo, perceber, não, realmente isso são sintomas que eu preciso, que são, como é que eu posso dizer, reais, se é que eu consigo fazer isso, ou aqueles que eu tô criando pra sair daquilo que eu tô fazendo? Eu acho que a pergunta que eu complexo. fiz... mas a pergunta que eu Nem fiz pra consigo pessoa fazer que tem a jornada dupla é isso. Por que você piraria? Então, eu não sei se é isso que eu gosto. Mas você precisa saber? Agora? Sim. Alguém tá te perguntando isso? Você precisa dar essa resposta pra alguém? Então, esse imediatismo pode ser muito ruim nesse sentido. Porque eu tenho que resolver. Por que você tem que resolver? Você não tem nada. Esses dias eu tava falando no meu Instagram justamente sobre isso, porque no currículo tem que ter isso, tem que ter aquilo. Não tem nada. Calma. Depende da situação, depende do momento e por que tem que ter aquilo. Então, de novo, porque eu preciso saber isso. Por quê? Calma. Respira. Não é uma decisão fácil. Ela falou, tem o tempo, tem o processo, não vai ser de um dia para o outro. Então, calma. Você está começando, você está nova, você está no estágio. O estágio é o momento, é o que você falou, é o momento de tentar, de treinar. No meu estágio, eu tinha certeza que eu queria trabalhar em escola. Foi a minha maior decepção, não com a escola, Sim. mas com a minha expectativa em relação a trabalhar na escola. E só ficou sabendo quando trabalhou na Quando eu escola. tava lá. Exato. E foi 1 ano de estágio na escola e eu falei, meu Deus, definitivamente eu não quero isso. E tá tudo bem. E é uma sensação tão boa você conseguir identificar o que você não quer também, É né? importante. Isso é uma sensação boa também. Eu acho que é muito isso da gente conseguir ter certeza do que a gente quer e bancar isso, porque muitas vezes a gente cede a pressões externas, enfim, na família, de necessidades, e tem isso. Não tem como ignorar. Mas como é que você vai lidar com isso de um jeito menos pesado? Acho que é isso. E acho que ser sincero com você também, de conseguir identificar o que são problemas do dia a dia que acontecem e vão acontecer em qualquer lugar que você tiver, e o que são, assim, quais são os problemas que você acaba criando para sair de uma situação ou para conseguir algum tipo de fuga. Tem que ser muito honesto com você. E é difícil, né? Mas tem que ser. Porque aí agora a situação ou ela muda de... Por exemplo, essa pessoa, né, que tá começando agora, ou muda de carreira completamente, de profissão completamente, ou às vezes ela só precisa estar no estágio, na escola e descobriu que não é aquilo, mudar a perspectiva. Putz, pôs muita expectativa naquilo e viu que a realidade é outra. Ok, então vamos para outro caminho, vamos tentar clínica, sei lá, enfim. Outra, agora chegando mais pro final do podcast, pra gente tentar depois concluir respondendo as perguntas do dia. Uma outra pergunta bem curiosa que fizeram, eu consigo imaginar várias pessoas que eu conheço também que passaram por isso, inclusive eu passei em alguma instância, é quando você, de novo, a gente já acendeu, pensa que a gente tá num lugar com várias pessoas com a velhinha apagada e você percebeu que a sua tá acesa
Então eu tô consciente num mundo de pessoas que estão inconscientes. Só que se eu não fizer nada naquele ambiente, a minha chaminha apaga também. Como é que eu, aceso, consciente, consigo ao mesmo tempo manter a minha acesa? Eu tô fazendo analogia para tentar associar melhor. E acender a dos outros. Então, por exemplo, eu tô num ambiente, é uma pessoa que estava na faculdade. Na faculdade e também no ensino médio, é uma familiar minha também. Eu tô nesse ambiente, eu identifiquei a minha sala de 40 pessoas, muitas estão tristes, estão com esses problemas assim, assado. Nesses últimos 2 anos, muita coisa ficou escancarada, problemas que a gente conseguia jogar para debaixo do tapete, simplesmente o tapete foi jogado pro alto e todos os problemas estão aí. Eu acho que é por isso também que tem aumentado a procura por isso. Com certeza. Que as crises, elas não mudam ninguém, elas só escancaram aquilo que já tá ali, na minha opinião. Uhum. Então, como é que eu consigo permanecer naquele grupo, fazendo o que tem que ser feito e ainda de alguma maneira ajudar os outros? Só essa pergunta fácil. É bem tranquilo. Se a sua chama tá correndo risco de apagar, Sim, certo. primeiro fortalece a sua. Não adianta nada você tentar querer ajudar os outros se você não tá seguro disso. Então, eu, de novo, trazendo um exemplo Por favor. da minha vida, eu já parei de trabalhar na clínica porque eu não estava bem emocionalmente. Eu não vou conseguir ajudar ninguém se eu mesma não tô bem e não consigo me ajudar. Então, calma. Tá todo mundo na mesma situação, pra não falar outra coisa. Que deu palha do pensamento, e qual foi isso? Então, se a sua chama tá lá acesa, mas tá meio assim, calma. Fortalece a sua primeira e depois, naturalmente, você vai conseguir a dos outros. Eu acho que tem um exemplo bacana que é o seguinte. A primeira vez que eu trabalhei tendo oficialmente uma equipe e sendo a pessoa responsável pela gestão dessas pessoas, na hora eu falei, meu Deus, será que eu consigo? Será que eu sei? O que eu tenho que fazer? Tem um manual? Não tem e tal. Sabe quando que eu soube que eu consegui? Se foi bom ou ruim, eu não sei. Mas que eu consegui. Quando elas naturalmente vieram me falar, pô, você me ensinou isso, você me inspirou nisso. Eu não peguei o manual. Eu queria mas não existe um manual. Então, não existe um manual de como fazer bem para as outras pessoas. Mas você tem que olhar para você mesmo, para você tá bem. E é o que você falou, quando você tem certeza, você transborda aquilo e a energia contagia os outros. E aí todas as chamas vão acender. Sem dúvida. E no seu caso, as pessoas estavam mais apagadas ou acesas? Tava todo mundo no blackout. Tava feia a coisa. Tava no blackout total. Mas, por exemplo, tá todo mundo no blackout, mas como você conseguiu mudar em meio a pessoas que não estavam, em algum momento a sua acendeu. A né? minha acendeu. E aí foi nesse caso específico do carro ou foi alguma coisa um pouquinho mais lúcida, não sei. Como é que foi pra você isso? Não, a minha, na verdade, eu comecei a acender de novo. Depois do trabalho, a chama, depois do trabalho que a gente fez, porque eu tava completamente desgostosa com aquilo, enfim. E quando eu percebi que a mudança poderia ser real. Então, quando eu percebi que eu estava participando de um processo seletivo para a empresa dos sonhos que eu tinha de trabalhar, enfim. Mesmo sem passar nesse processo, ainda no processo, foram, sei lá, 3 meses, né, de conversa, etc. Era muito real. E isso acendeu a minha chama, era uma mudança real. Veio com medo depois, veio tudo. Mas era real, era uma mudança que eu precisava fazer. Então, acho que foi nesse momento mesmo. Eu acho que eu lembro, só o fato dela fazer uma entrevista neste lugar já deu uma acendidinha, Já, né? já. E aí, quando ela foi aprovada, tipo, acendeu mesmo, sabe? Ixi, aí... É que a gente tem a tendência também, por exemplo, para as coisas ruins, o detalhe, ele é muito importante. Mas para as coisas boas, os detalhes a gente deixa passar. Então, eu acredito, até a minha opinião sobre essa pergunta é justamente essa. Aqueles detalhes que você considera mínimo passam a te incomodar, quando você tá com a luz um pouquinho acesa e os resultados mínimos começam a ser significantes, dá valor àquilo. Tem orgulho, poxa, de antes você tinha preguiça, hoje você não tem mais pra acordar, nem que seja um dia. Opa, o que aconteceu? Sabe a síndrome de domingo à noite, você falou a música do Fantástico, taranana, puf, agora não mais, eu consigo desempenhar, acordar segunda, opa, não tô assustado. Então são esses pequenos detalhes, assim como os pequenos assustam, valoriza esses pequenos também. E aí eu acho que eu consigo falar com maior propriedade depois que a sua tá acesa. Que eu acredito também que é importante, porque a gente tá falando muito de quem tá transitando e teoricamente não tá tão bem quanto poderia estar. E ela tem a responsabilidade de quê? De assumir isso e fazer acontecer. Mas eu acho que a responsabilidade é maior para quem tá com a luz acesa. Eu sempre coloquei essa responsabilidade em mim justamente por isso.
Pô, se eu acabei de ver que esse ambiente de 10 pessoas, entre aspas, só uma ou duas estão bem, a culpa é minha de não tentar acendê-las de alguma maneira. Então você que está assistindo, você está numa transição, você não precisa de maneira nenhuma fazer essa transição de carreira. Você está simplesmente está seguindo o seu propósito, está desempenhando bem, está tudo favorecendo, passe isso para outras pessoas. É muito pouco a gente não fazer isso. Então o podcast vem disso, as ações que a gente faz no dia a dia vem disso. Como é que eu posso fazer isso? Um trabalho voluntário, que a gente comentou de ganhar dinheiro, trabalho voluntário você não precisa e você se sente bem por quê? E os projetos sociais, eu tenho 3 que nos apoiam, que é maravilhoso participar justamente por isso. Porque eu falo, caramba, ali eu dou o meu melhor, dou o meu tempo, às vezes dou o meu dinheiro, dou minha energia, mas porque aquilo me basta, porque eu sei que eu estou fazendo isso de maneira efetiva, honesta, justa e estou transformando a vida das pessoas. Então assuma a responsabilidade de quem está bem também de ajudar. Com certeza. Eu acho que... Eu queria dar um depoimento aqui, então. Pode dar. Não sei nem se é o momento, mas enfim. Não, agora... Sei lá, não sei, pode falar, depois a gente vê. Você falou muito sobre o seu propósito de transformar a vida das pessoas e tal. Como a gente falou no começo, a gente é amiga há muitos anos, a Nath tá aqui também, é nossa amiga ao mesmo tempo. A gente estudou na mesma escola a vida inteira. Nunca, na vida, a gente tinha feito exercício as 3 juntas, felizes. Se a gente fez, a gente estava revoltada, porque era aula de educação física, porque tinha que fazer, porque se não conseguiu convencer o professor, você estava com cólica, com sei lá o quê. Calça jeans. As desculpas que a gente inventa pra não, entendeu? E chinelo hoje, caramba. Esqueci que tinha educação física. E teve um dia, era feriado. Feriado. A gente acordou, não tão cedo, porque ainda não cheguei nesse estágio, mas foi antes do horário que teoricamente eu treinaria. E a gente foi treinar na praça, às 3. Você... Sabe Deus como você faz esse milagre, mas passou um treino diferente pra cada uma das 3, você explicava, a gente falava na mesma hora, como é que é pra fazer mesmo? Você manteve o sorriso no rosto, a gente fez o treino e eu saí de lá e falei, caraca, mais de 20 anos de amizade, isso nunca aconteceu. Primeira vez na vida. Contei pra minha mãe não acreditava. A sua mãe também não, você contou pra sua mãe, Nath? Não, fotografei. Nenhuma mãe a gente tem foto desse dia. Então, sim, você definitivamente transformou as vidas, não só nisso, óbvio, né, mas e pra você, eu tenho certeza que foi só mais um dia de treino, que você, claro, se preparou pra treinar as meninas diferentes e tal, não sei o quê. Mas foi um dia. Nossa, pra gente, isso é um marco na nossa amizade. É um marco na vida, Não, mas é interessante falar, primeiro agradeço, tô arrepiado, não dá pra ver, mas eu tô arrepiado aqui só de ouvir isso, porque realmente a gente não pede pra que isso aconteça, mas quando vem é êxtase, né? A gente acorda todo dia pra fazer, poxa, pra seguir o seu propósito, sem esperar literalmente nada em troca, mas quando vem, nossa senhora. Exatamente. É mágica. A recompensa é mágica. Mas isso só aconteceu, eu sempre falo, porque de alguma maneira a chama tava a favor da maré. Como você comentou, eu valorizo isso, porque vocês vinham comentando, realmente, a gente nunca fez isso, tal. Então na minha cabeça eu falei, putz, o que eu consigo fazer? Vamos criar um ambiente que isso seja favorável. Porque ao mesmo tempo eu poderia ter o medo de falar, caramba, elas nunca fizeram isso por vários motivos. Então vamos deixar não acontecer nesse treino, pra gente não criar expectativa nenhuma. Mas justamente vamos usar esse medo para criar o melhor treino que eu possa criar, pra chegar ali com a melhor pessoa que eu possa ser, porque se elas não estiverem bem, eu tô em dobro. É basicamente isso. Então, se o outro lado você não tem certeza do que você faz, o meu tinha que ter certeza dobrada. Então, eu acordei aquele dia valorizando justamente isso, porque teve uma preparação especial, diferenciada, que a gente busca fazer todos os dias, mas quando isso acontece, o outro lado responde, ambos são satisfatórios, a sua vida de vocês mudaram, a minha com certeza mudou também de maneira direta por isso. Posso falar só mais uma coisa? Dessa da chama tá acesa e você ter a responsabilidade. Ela começou a treinar há 2 anos, tão sedentária quanto eu a vida inteira. Ela insistiu esses 2 anos, me chamou pra treinar várias vezes. Eu fui com ela uma vez antes dela treinar com você. Não fui treinar, fui só assistir, a gente foi assaltada. Péssima experiência. Experiência boa. Péssima experiência, mas ela não desistiu. E aí, quando chegou no meu momento, que eu falei, ok, eu tenho por que ouvi-la e tentar e dar uma chance pra você me fazer exercício, ela conseguiu acender com a chaminha dela, acendeu a minha, sabe? E aí agora, óbvio, outras coisas estão alimentando isso e você sabe, quando às vezes eu treino e falo, nossa, hoje eu tô orgulhosa de mim mesma, porque eu acordei e já coloquei a roupa. Tem que falar mesmo, isso a gente às vezes tem vergonha de falar das coisas que a gente vai bem, até por conta da resposta que normalmente acontece do outro lado. É difícil chegar pra alguém e falar, caramba, hoje eu tive um baita dia. E a pessoa parar, o que aconteceu no seu dia? Normalmente, tá bom, bacana, eu não.
por exemplo. Ela tenta deixar o dela ainda mais baixo. Eu ouvi isso outro dia, o cara, só pra gente, depois a gente finaliza, mas tem a ver com isso. A pessoa fala, quando você aponta um problema pra outra pessoa, se não for uma pessoa muito próxima, o que ela vai fazer? Vai apontar o problema dela como sendo maior que o seu. Aí a pessoa fala, eu bati o carro. Aí o outro fala, eu que nem tenho carro. Aconteceu isso comigo, eu tomar hoje, eu que descobri isso. Então a pessoa vai tentar diminuir ainda mais. E quando você encontra, ou você tá plena de si mesmo, eu adoro quando vocês falam coisa que aconteceu com vocês que foi bem feita, porque eu sei que de uma maneira, direta ou indiretamente, a gente teve participação. E se vocês estão bem, eu sei que meu dia vai ser melhor. Eu falo, caramba, hoje eu não tô 100%, vamos na delas. Então que elas hoje valorizaram isso a favor, né? Exato. Bem interessante. Olha por que ponto chegamos, né? Caraca, se a gente deixar de falar isso, deixa quieto. Então vamos retomar lá ao início, para chegar numa conclusão de maneira objetiva ou até subjetiva, de acordo com a nossa perspectiva e experiência. A gente falou bastante sobre transição de carreira, o histórico, o que fazer, o que não fazer, quem ser, quem não ser. Então a pergunta foi o que, ou na verdade como, aí eu faço a pergunta para as duas, depois eu dou o meu depoimento e a gente finaliza, tá bom? Como saber se eu realmente, de maneira objetiva, preciso ter uma transição de carreira? Essa é a primeira pergunta. Por mais que a gente já tenha falado, vamos deixar um pouquinho mais concreto agora para quem está anotando ainda, que eu sei que está que nem eu, vai sair daqui fazendo isso. E tem, eu sempre coloco esse desafio que eu ouvi uma vez e funciona. Aquelas questões de fazer tudo num tempo pré-determinado. Então assume uma responsabilidade mesmo, nos próximos 7 dias, cumpra essa meta. Então dentro dessa semana, depois a gente compartilha experiências disso, como é que eu sei que eu preciso ou não preciso mudar de carreira? Na questão profissional. A partir do momento que você observou que alguma coisa está te incomodando, é sempre bacana você ouvir a opinião de alguém. Compartilha com alguém o que você está sentindo. Ou não significa que a opinião do outro vai ser a verdade absoluta, mas você vai ter um outro ponto de vista. E aí você vai começar a falar, putz, tá bom. Talvez eu deva dar mais atenção para isso ou não, isso aqui eu tô aumentando mais do que precisa. E ver quanto isso está afetando no seu dia a dia de forma que tá te prejudicando, né? Se tá te favorecendo, continua fazendo. Mas se estiver te prejudicando de alguma forma, dá mais atenção para aquilo. Acho que o primeiro passo é esse. Não tem muito uma fórmula redondinha, assim, mas é muito se ouça, compartilha com alguém, conversa com alguém, ouve a opinião dos outros, lê, sei lá. Vai atrás de informação que não falta hoje em dia, né? Perfeito. E a sua opinião, Ana? Eu acho que é basicamente o que ela falou. O principal é se escutar e não se deixar levar, né? Você comentou da pessoa falar, você fala que você tem um problema, a pessoa fala que tem um problema maior ainda. Tenta filtrar isso, assim, enxergar, conversar com pessoas que você sabe que de fato vão te ouvir, né? Se importam, também. Né? Isso autêntico. Que se importam. Não é alguém que vai falar, bati o carro, mas o meu deu PT. Então, acho que o principal é se ouvir e buscar ajuda de pessoas, ou um ombro amigo, ou qualquer coisa assim, de pessoas que se importam e que você confia, né? Dentro disso, a questão era o como, né? A gente identificou não o que precisa e depois que identificou o que precisa. Três pontos principais. Tópicos, assim, pra gente... A, B, C, isso eu vou fazer amanhã, esse aqui eu não vou fazer. O primeiro é me ligar. Depois a gente vai passar seu contato no final, no Instagram. Eu tô falando como se eu estivesse precisando, né? Trabalhando pouco, enfim. Você tá aqui pra servir, você mesma disse. Mas acho que primeiro, se preparar, procura ajuda. A minha psicóloga sempre fala, já que você tem como pedir ajuda e pra quem pedir ajuda, pede. Você não vai pedir. Pede ajuda. 3 pontos, você falou? 3. Nossa, calma. Regra de 3. Pede ajuda, se prepara financeiramente, estabeleça um limite, assim, de data, de, cara, se isso aqui tá me incomodando, me fazendo mal, até tal dia eu preciso tomar alguma atitude. Você não vai definir quando você vai encerrar isso, até porque a gente falou que, teoricamente, não encerra, Sim. Mas eu não vou deixar passar daqui. Então, dia 15, se eu não tiver feito nada... Tchau. Para quem eu pedir ajuda, para quem eu confio, vai me dar um puxão de orelha, né? Acho que é muito nisso. Se você falar, um dia eu vou ver. Que eu falava muito isso sobre a atividade. Um dia eu faço.
Falava muito isso pra ela. Não, até tal dia eu vou tomar essa atitude. Então procura ajuda, se prepara e estabeleça uma data limite pra você fazer alguma coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Não é, eu acho que isso é importante. Não é fazer alguma coisa de tipo... Determinado. Isso. Pedir demissão, não. Não. É alguma coisa mesmo. E eu acho que... Você acrescentaria alguma coisa dentro disso? Ter a liberdade de fazer de fato o que você gosta. Eu acho que isso Se permitir fazer de repente o que gosta. Exatamente. Né? Eu acho que isso é importante também. E é muito interessante, a gente falou de vários detalhes, eu acho que de fato deu pra acender a cabeça das pessoas, mesmo a gente já falando sobre isso no dia anterior, a gente conversando de novo, mais insights aparecem em relação a isso. E aí, a minha opinião, eu falo duas coisas que, de novo, eu tatuo no corpo, que é realmente pra fortalecer. Então, putz, pra que a tatuagem pra você? Pra realmente olhar pro espelho e falar, caramba, é por isso, pra não ter dúvida realmente do que eu faço. Então, de novo, mudar é difícil, mas não mudar literalmente pode ser fatal. Então, a gente pode citar inúmeros casos, eu não quero dar reforço positivo ou negativo para isso, mas se a gente está ficando é por algum motivo, então vai ser difícil, vai ser desafiador, mas faça. E outra coisa que me ajudou bastante, é o que eu aconselho, encontre o seu propósito. Seu propósito é o quê? É o que você acorda todos os dias para aquilo. Eu acordo hoje porque eu preciso fazer isso, eu acordo hoje para fazer isso, eu acordo hoje com essa perspectiva, isso vai fazer realmente você mudar. Haja, independente do que seja, os pequenos detalhes nesse momento eles são fundamentais. E eu vou reforçar isso de novo. Você que está aceso, sua responsabilidade é maior do que quem não está. Se a gente está encontrando mais pessoas apagadas, a culpa é nossa de não acendê-las. Então a gente está tentando fazer nossa parte com o podcast, com o Instagram, com os livros, da maneira que a gente for. E se a gente somar isso, mais luzes serão acesas. Então, do lado de vista otimista e guerreiro da coisa, é realmente isso. Opa, se fortificar a todo momento, né, se blinda para essas questões negativas que vão vir. Você talvez tenha, em algum momento, vai passar, putz, faz sentido o que eu tô fazendo de novo? Essa pergunta vai vir toda hora na sua cabeça. A vida inteira, eu acho. Na primeira crise, putz, faz sentido o que eu tô fazendo? Não faz sentido? Ah, eu perdi isso, eu fiz isso. Então a pergunta vai estar tudo aí. Às vezes você sabe a resposta. Só fortifica isso, repete. Assume essa responsabilidade tanto para um lado quanto para o outro. Identificou que tá aceso, acende dos outros. Identificou que tá apagado, corre para acender. Então, basicamente, essa é a mensagem que eu tenho para vocês. Eu queria agradecer a participação de vocês. Primeiro, eu quero saber, as pessoas, na verdade, que eu já sigo vocês, onde as pessoas podem acompanhar vocês na rede social para saber um pouquinho mais sobre esse assunto, Cláudia. Meu Instagram é o meu nome e meu sobrenome, @Cláudia da Quinta. Quinta de quinta-feira mesmo. E Ana? Ana, Instagram. Ana FL Moreno. Isso. Então, o meu Instagram é @treinador Paulo Davi. Eu quero agradecer também, a gente sempre reforça no final a participação dos apoiadores. Que são os apoiadores? É que fazem acontecer o projeto antes que você faça, é o que a gente estava comentando. Putz, luz apagada, ideia maluca de criar um podcast, essas 10, 12 pessoas doidas aqui falaram, eu acredito em você, eu quero confiar em você e vambora. Então isso fortificou também, vocês fazem esse projeto acontecer, vocês aparecem em todo momento aqui atrás, porque realmente se não fosse vocês, nada disso seria possível. Então agradecer vocês mais uma vez. Quem está assistindo também, muito obrigado pela participação, tem aumentado cada vez mais. Continuem colocando demanda, sejam cada vez mais críticos em relação a isso, que a gente faz para ser vulnerável, que a gente comentou, mas para ajudar você de alguma maneira. Então até o próximo episódio e continue acompanhando. Um abraço.